Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e por outros meios na internet, no Instagram, Facebook e TikTok, hoje para refletir com você sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, onde se narra a parábola do fariseu e do publicano orando no templo. Como compreender este evangelho? Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Deus abraça o publicano e repudia a postura do fariseu. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Religião que liberta. O texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, é exclusivo do Evangelho de Lucas e parte da longa viagem a Jerusalém, é comumente chamado a parábola do fariseu e do publicano. Contém uma introdução do evangelista Lucas que procura mostrar o porquê da parábola, no versículo 9. Contém a parábola nos versículos 10 a 13 e a conclusão de Jesus no versículo 14 do capítulo 18. Jesus desmascara a falsa postura religiosa. A parábola tem duas finalidades. Por um lado, desmascara a falsa postura religiosa de alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Por outro lado, visa ensinar aos discípulos e discípulas o autêntico relacionamento com Deus e com o próximo. Os convencidos de serem justos se identificam com os fariseus, cujo comportamento foi muitas vezes condenado por Jesus. No Evangelho de Lucas, e somente nele, os fariseus, palavra que significa separados, são chamados de amigos do dinheiro, ou seja, são os que mantêm e defendem com ideologia e com palavras, com relações de interesse e com a religião do puro e do impuro, eles sustentam o sistema desigual e excludente das cidades, fundado na concentração de bens em poder de poucas pessoas. Os fariseus opõem-se a Jesus e sua prática, claramente favoráveis à partilha e à eliminação da religião do puro versus o impuro. Veja, por exemplo, o início do capítulo 15 de Lucas. Ninguém se justifica diante de Deus que não é comprável. A parábola contrapõe dois modos de ser e de agir, um fariseu e um publicano que vão ao templo para rezar, para orar. Ambos buscam entrar em comunhão com Deus mediante a oração. Entre os dois há um estridente contraste, seja quanto ao comportamento, seja quanto à ideia de religião e oração. Também a ideia de Deus que cada um deles possui é diferente e não conciliável. Uma é falsa e a outra verdadeira. À primeira vista, tem-se a impressão de que o fariseu esteja certo e o publicano errado. Mas a decisão cabe a Jesus. O fariseu não pode ser juiz do publicano. Os fariseus se consideravam justos perante Deus.
acreditavam-se autênticos e puros. A própria palavra fariseu, que significa separado, denota a consciência que tinham e o rigor por eles usado na observância e aplicação da lei de Moisés. Desprezavam os que não conheciam a lei e os que não fossem, como eles, escrupulosos em observá-la nas minúcias. Julgavam-se aqueles que aplicavam autenticamente a lei. O fariseu da parábola denota a consciência e a escrupulosidade do movimento ao qual pertence. Tem consciência de não ser como o resto das pessoas e por isso se dirige a Deus com altivez, rezando em voz alta, de pé, enumerando suas qualidades. Essas qualidades se caracterizam pelo não ser como os demais e pelo fazer escrupulosamente mais do que a lei exigia. Ele não é como os outros e passa a catalogar os pecados que evita. Os outros são ladrões, injustos e adúlteros. Esses 3 pecados sintetizam a transgressão do decálogo em relação ao próximo. Não roube, não cometa adultério, etc. A seguir, enumera o que faz escrupulosamente. Jejua 2 vezes por semana. A lei prescrevia um só jejum por ano, no dia da reconciliação. Ele é incrivelmente generoso, indo muito além do prescrito, provavelmente jejuando em representação, substituição pelos pecados do povo. É, como se dizia, uma alma reparadora. Além disso, o fariseu paga o dízimo de todos os seus rendimentos, inclusive dos que fossem isentos de taxas dizimais. Trata-se, pois, de fariseu exemplar, íntegro em relação ao próximo e a Deus. Contudo, seu erro consiste em se julgar, por causa disso, merecedor da benevolência divina. Deus estaria sendo obrigado a reconhecê-lo justo. Não é por mérito que se encontra o Deus da vida. O publicano é o oposto do fariseu. Sendo cobradores de impostos, os publicanos eram, e com razão, acusados de extorsão e corrupção. Por isso, tornaram-se impopulares, odiados como pessoas de moral pervertida, enquanto cobradores de taxas eram agentes do governo imperialista e ganancioso dos romanos, colaboracionistas com os opressores. Via-se neles a encarnação do pecado. Havia pelo menos 2 classes de cobradores de impostos: os chefes, como Zaqueu, e os subordinados. Os chefes dos publicanos praticavam a extorsão sobre seus comandados, e estes exploravam o povo. Os chefes eram ricos, os subordinados remediados. Ambas as classes, mal vistas por serem colaboradoras do imperialismo romano, que era escravocrata. A atitude do publicano diante de Deus choca-se frontalmente com a do fariseu. Reconhece-se pecador, não tem coragem de levantar os olhos, bate no peito e pede piedade. O pecador encontra misericórdia divina. A conclusão de Jesus mostra que o publicano voltou para casa perdoado, justificado, e não o fariseu, que se propunha como modelo de religioso a ser seguido. Os fariseus se julgavam os primeiros, ou seja, os únicos, os separados, a serem recompensados
por sua religiosidade e escrupulosidade em cumprir os mínimos detalhes da lei, e julgavam os publicanos os últimos, ou seja, os excluídos, para os quais não havia esperança nem salvação. A conclusão de Jesus subverte essa mentalidade. O que se exalta, o fariseu, será humilhado por Deus. O que se humilha, o publicano, será exaltado por Deus. Como não reconhecer aqui um eco do Magnificat, o Cântico de Maria, que profetiza: Deus dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes? A oração do fariseu é inautêntica pelos seguintes motivos. Primeiro, por causa do rigor na aplicação da lei, indo muito além do que ela prescrevia. Ele crê que Deus se sinta mais que obrigado a recompensá-lo. Mas Deus não se sente obrigado, porque a oração do fariseu era por exaltação das próprias qualidades. E, no fundo, acobertava sua ganância de ser amigo do dinheiro. Muitas vezes, uma pessoa que se enriqueceu explorando os pobres, por ser religiosa, sente que Deus a abençoou e, por isso, ela se enriqueceu. Assim, a fé da pessoa encobre as relações de exploração que viabilizaram o seu enriquecimento. Ela se sente uma santa e bendita. E pior, o pobre, o que não conseguiu se enricar, é taxado como um vagabundo e incompetente. Segundo motivo, a oração do fariseu é inautêntica porque cria classes entre as pessoas, duvidando que a oração do publicano possa redimir o passado de injustiças. Com sua oração, além de exaltar a si próprio, o fariseu cria a ideia de um Deus feito à sua imagem e semelhança, incapaz de transformar totalmente a vida da pessoa pecadora. Terceiro motivo que nos mostra que a oração do fariseu é inautêntica, porque não deixa margem para a gratuidade. Rezar é acolher o dom de Deus, oferecido gratuitamente em Jesus. Este veio ao mundo não por causa da bondade dos fariseus, mas porque Deus é amoroso e bom. Rezar não viabiliza troca de favores. Pelo contrário, é pôr-se na atitude de quem está disposto a se humanizar, buscando o mistério de Deus, que é infinito amor. O fariseu não tem nada a pedir. Julga-se, portanto, perfeito. O fariseu ignora o que Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. A oração do publicano é autêntica, pois nasce da sua humildade e condição de pecador. Sabe-se devedor a Deus e às pessoas. Reconhece que, se não houver um Deus misericordioso, seu caso não tem solução nem salvação. Assim, ele mergulha no mistério de Deus, que não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Enfim, ao abraçar o publicano no seu jeito de orar, Jesus aponta o jeito libertador que se espera de uma pessoa religiosa que não se exalta no sentido de ser merecedora de reconhecimento por pretensos méritos, mas que conviva na humildade, buscando ser a cada dia expressão de uma ética amorosa. Um ensinamento fundamentalista e moralista leva a um jeito de orar farisaico. Por outro lado, quem está mergulhado nas relações humanas e sociais
buscando ser pessoa ética, justa e solidária com todas as pessoas a partir dos mais pobres e solidária com toda a biodiversidade, pode orar acolhendo o amor de Deus que nos envolve e nos inspira à prática de um humanismo que nos dignifica a cada dia. A postura humana de muitas pessoas consideradas profanas agrada muito mais a Deus do que a postura de muitas pessoas religiosas arraigadas em práticas religiosas autorreferenciais, mas que são ríspidas e ranzinzas nas relações humanas e sociais. Na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, Jesus nos mostra que a oração diz respeito ao nosso modo de ser e viver, à nossa relação com Deus, com nós mesmos, com os outros seres humanos e com toda a biodiversidade. Jesus nos ensina que nossa vocação é sermos humanos, o que não deixa espaço para soberba, vaidade, poder. Deus acolhe quem tem a coragem de se reconhecer pecador e busca com sinceridade a libertação, confiante no amor misericordioso de Deus, com a firme disposição de se transformar, de mudar de vida para ser mais humano a cada dia. Que a gente tenha a humildade e a coragem de ser mais humano e menos arrogante. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética Bíblico, comente aqui abaixo no nosso vídeo e compartilhe este Palavra Ética Bíblico. E inscreva-se no nosso canal se quiser. Que a luz e a força divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer.